eu gosto de ser autista. Eu amo ser autista. Não queria ser de outra forma. A gente tem medo dos pacientes não querer ser atendido porque você é autista. E a dor do preconceito é uma dor estranha. Eu não consigo explicar como que é essa dor, mas dói e muito. Hoje eu vou conversar com um médico, clínico geral, palestrante, escritor com livro publicado, desenhista, já participou de programas de TV, idealizador do projeto Autismo na Escola, trabalha atualmente no ESF, Estratégia da Saúde Familiar, onde atua diretamente com a comunidade. Um homem de muitos talentos, mas o maior de todos para mim é ele ser autista. 3 perguntas com esse grande cara que você precisa conhecer, Henan Rezende. Henan, prazer enorme ter você aqui no 3 Perguntas. Que nem eu estava falando para você antes da gente começar a gravar, você é uma inspiração enorme aqui dentro de casa. Contei pro meu filho, pro Romeu, que eu ia entrevistar um menino autista como ele. Aí ele falou, é mesmo? Aí eu falei, e ele é médico. Ele abriu o olho assim e falou assim, é mesmo? Porque na minha família toda é de médico e o Romeu vive falando, eu quero ser médico. Então você é uma inspiração. Olha, sério? É uma inspiração real você, cara. É muito importante para mim estar falando com você, muito mesmo. Oh, muito obrigado. Me sinto muito honrado por estar falando com o senhor. É alguém que faz muito pela causa, como autista, como cidadão. Sou muito grato a tudo que o senhor tem feito por nós. A nossa luta é igual. Sua luta é minha luta, pelo meu filho, pela minha família e por todos os autistas. E eu quero que esse quadro leve esse conhecimento para muita gente, porque eu explico assim para as pessoas, é muito raro a gente conseguir ter o ponto de vista de um autista falando sobre autismo, né? A maioria das vezes a gente vê especialistas, pessoas que estudaram, pais que vivem o autismo todos os dias, mas ouvir de um autista é muito raro e vale muito. Então, minha primeira pergunta é a seguinte: a minha experiência com o autismo, ela se iniciou quando eu fui presenteado por Deus com um filho no espectro. Ou seja, partiu de mim para outra pessoa a análise e o diagnóstico. Meu filho, Romeu, ele está num nível que ele não teria capacidade de se entender autista sozinho. Mas quanto mais eu entro no espectro, mais adultos eu encontro que se descobriram autistas com idade avançada, tipo 30, 40 anos. Isso se deve também, óbvio, à maior quantidade de informações disponíveis hoje em dia. Eu queria saber de você, como é que você entendeu que você percebia o mundo de forma diferente das pessoas ao seu redor? Como é que foi esse processo de entendimento e realização de, nossa, eu sou autista? Assim, né? Muito autista adulto descobre que é autista, às vezes por causa do filho, né? Ah, sim. Eu descobri que eu era autista por causa da minha irmã. Eu tenho uma irmã que ela tem autismo severo. Aí, né, quando nós descobrimos esse diagnóstico, minha mãe começou a viajar para participar de congressos, né, palestras. Aí minha mãe chegou para mim, na época eu estava com 18 anos, fazendo um cursinho pré-vestibular para entrar em medicina. Minha mãe falou, não, eu acho que você é autista. Por causa que, assim, eu sempre me percebi como sendo uma criança diferente. Uhum. É, Diferente como? assim, eu tinha dislalia, não conseguia falar várias palavras, tinha dificuldade na fala, dificuldade em comunicação. Às vezes, assim, uma coisa que eu faço até hoje, né? Começava a falar de um assunto, de repente já pulava para outro assunto. Uma coisa que aconteceu uma vez comigo, quando eu era criança. A escola, né, foi fazer um piquenique no Horto Florestal e pediu para cada criança levar alguma coisa diferente. Eu levei uma garrafa de Coca-Cola. Só que, assim, depois, quando eu vi que as crianças não tomaram muito a minha Coca-Cola,
eu queria levar essa garrafa de volta para casa, para tomar em casa, porque eu gosto muito. Não fazendo propaganda não, mas... E aí, assim, e aí, enquanto as crianças foram brincar, eu não fui brincar, porque eu fiquei o tempo todo com a minha garrafa de Coca-Cola, do lado da garrafa. Uhum. Aí, assim, os amigos que chegaram perto para conversar, eu peguei e ofereci. Mas eu não fui brincar, porque eu fiquei o tempo todo com a garrafa, porque eu queria levar ela de volta para casa. Entendi, entendi. Colocou o Aí, foco na garrafa ali e ficou. aham. Como é que foi para você esse processo também na escola, que faz parte de você se entender funcionando de uma forma diferente? Que, na minha opinião, é uma forma muito mais evoluída, é uma forma muito mais curiosa, assim, mais autêntica do que os neurotípicos. Por exemplo, a professora não entender e te questionar sobre o comportamento. Como é que era para você na época isso? Assim, para mim, sempre, para mim, assim, para mim que eu sempre agi de forma normal. Eu confesso que eu não entendia por que os professores achavam que eu agia diferente, porque para mim eu sempre agia de forma normal. Por exemplo, na sala de aula, né? Enquanto os professores estavam na frente ensinando, eu não olhava diretamente para o professor. Eu olhava ou para o teto, ou para a parede, ou para a lâmpada, mas assim, eu estava prestando atenção na aula toda. E mas os professores, eles não gostavam do fato de eu não olhar para eles. Em reuniões de pais, sempre questionavam isso com a minha mãe. Achavam que era falta de interesse, talvez, né? E não faltava informação. Se hoje em dia ainda falta, né? Um tempo atrás faltava muito mais, né? E aí, voltando para quando sua mãe falou para você que achava que você tinha características do espectro, assim, como é que foi para você entender isso e realmente assumir? Quando minha mãe comentou comigo, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar a respeito. Uhum. Aí eu fui estudar sobre o autismo leve, antiga síndrome de Asperger, eu fui estudar. Quando eu comecei a ler sobre o assunto, sim, foi revelador. Eu me vi em tudo. Eu praticamente me reconheci. E para mim foi bom e foi ruim. É, foi bom no sentido que, assim, o fato de eu ser diferente, agora tinha um nome, tinha um porquê. E foi ruim porque, na época, né, eu me percebi como tendo um problema que seria para algo que seria para vida toda, algo que seria irreversível. Assim, hoje em dia eu não enxergo mais dessa forma. Eu gosto de ser autista, eu amo ser autista, não queria ser de outra forma, mas assim, para a época, me aceitar foi um pouco difícil. E você consegue falar um pouco mais sobre isso para as pessoas que estão assistindo, que têm filhos, ou até para os próprios autistas que estão se assistindo e estão se identificando no que você está contando agora? Você consegue aprofundar um pouco mais nessa sua transição de entender, ver como uma coisa ruim, até hoje você falar que você ama ser autista? Como é que foi esse processo de amadurecimento? Quando eu comecei a ler a respeito, que eu me identifiquei, assim, uma coisa que eu temia que eu viesse a sofrer no futuro, né, caso eu falasse para as pessoas, era preconceito, Uhum, ser subestimado pelas pessoas. uhum, uhum, É, e aí, assim, né, quando eu vi que eu era autista, eu tive uma certa dificuldade em me aceitar também. Porque é assim, né? Você também se vê, começa a se ver como sendo alguém diferente. E assim, e não foi de uma hora para outra, foi todo um processo que, que assim, é uma coisa, né, que
eu fui estudando, fui lendo mais a respeito, só que eu não contava para todo mundo. Contava só para amigos próximos. Tanto que, assim, né? Até outros autistas também têm dificuldade de contar para outras pessoas. Principalmente quando você é médico, estudante de medicina. Porque, assim, a gente tem medo dos pacientes não querer ser atendido porque você é autista. Muitas vezes por falta de conhecimento da própria pessoa também. Tinha dias, né, que eu ficava tão deprimido, muitas vezes, também por ter dificuldade em reconhecer a linguagem corporal, às vezes de saber o que outra pessoa está querendo expressar e não conseguir identificar, às vezes por não conseguir namorada. Teve dias que eu ficava tão deprimido por ser autista que eu não queria nem levantar da minha cama. Mas assim, foi um processo que foi indo aos poucos. Até que teve um momento na faculdade que foi o estopim. Hum. Assim, explicando um pouco, né, para quem não conhece acerca do curso de medicina. É um curso que ao todo dura 6 anos. Os quatro primeiros anos, né? É o que a gente chama de ciclo básico, que assim, é a parte teórica, que a gente fica mais na faculdade, a gente vai no hospital também tem algumas aulas, só que é a parte mais teórica. E os 2 últimos anos é o internato, que é o estágio supervisionado. Nesse período a gente fica só no hospital. E quando muda dessa transição do ciclo básico para o internato, a turma toda não fica mais junta. Ela se divide em alguns grupos. E cada grupo vai para alguma clínica diferente. Por exemplo, o grupo vai fazer pediatria, enquanto o outro está fazendo clínica médica e por aí vai. E o que aconteceu? É, Alguns grupos, né, que eu queria ficar não me queriam. Hum. Não me queriam, porque falaram que não iam saber lidar comigo. Teve gente que até ameaçou, quando estava sendo formado os grupos, teve gente que até ameaçou sair do grupo caso eu entrasse. E assim, a divisão dos grupos foi no dia 24 de dezembro de 2016. Ou seja, uma véspera de Natal. Eu fiquei muito mal com isso, nem consegui dormir direito à noite. Aí no outro dia, né, eu peguei, fui, contei para minha mãe. Minha mãe começou a chorar, mandou mensagem para a coordenadora, para a diretora do curso, e assim, tanto a coordenadora quanto a diretora, elas sempre me apoiaram muito. Aí elas conseguiram fazer com que eu conseguisse ficar em algum desses grupos. Mas assim, isso me doeu bastante. Eu imagino. E assim, a dor do preconceito, eu não sei se o Romeu Mion já chegou a passar por isso. Eu eu espero, eu luto como for para que nunca precise passar por isso, porque assim, a dor do preconceito é uma dor estranha. Eu não consigo explicar como que é essa dor, mas dói e muito. É, Foi a partir daí que a minha mãe, né, sentou na frente do computador e criou o projeto Autismo na escola, que é um projeto, né, que visa ir para as escolas, né, ensinar sobre autismo de uma forma lúdica. Inclusive, eu queria aqui te fazer um agradecimento. Queria te agradecer pelo apoio que o senhor deu no Sim, início desse projeto. sim. O projeto é maravilhoso. O projeto é incrível. Agora, eu nem sabia a origem total dele. Eu já tinha sido cativado pelo projeto em si. Agora que eu sei a história e como ele surgiu, vocês continuem contando comigo. Podem contar comigo, sim. Tá? Eu identifico essa preocupação da sua mãe em relação ao que o filho tem que passar ainda num mundo que
num mundo preconceituoso, num mundo que não entende ainda, e eu batalho tanto para que o autismo seja aceito, que o autismo seja desmistificado, né? Minha batalha maior é essa, para as pessoas entenderem que não... Olha para você, hoje você é um médico, cara, formado, atende um monte de gente, tem uma carreira sólida como qualquer outro, por que ter que passar por todo esse preconceito que você está relatando aqui? Isso é uma coisa que dói na minha alma, dói dentro da minha alma. Então, podem contar comigo sempre, sempre, tá? E, Ana, a sua história, ela é realmente uma história muito inspiradora, assim. Você contou desse momento da faculdade, que foi difícil, mas aí, a partir daí começou o projeto, e eu acredito que você também usou isso como força para continuar e seguir em frente o seu caminho, certo? E Marcos, e assim, aí foi depois disso, de tudo isso que aconteceu, que eu decidi me assumir publicamente que eu era autista. Depois do projeto. Por causa Sim. que, assim, né? Depois disso eu comecei a refletir muito. E outros autistas que passam por isso e às vezes nem tem quem apoie eles. Então, assim, depois disso que eu percebi, não, mesmo que eu venha sofrer com isso, mesmo que eu venha levar a cara a tapa, eu não quero que outros passem por isso. Então, eu vou me assumir. Foi aí que eu fiz um texto no Facebook me assumindo como autista. E qual foi a reação das pessoas? Muita mensagem de apoio. Muita gente me dando parabéns, alguns falando que já tinham percebido, muita gente me parabenizando. Então você acha que... Porque eu vejo isso bastante, viu, Enan? Eu vejo isso bastante no mercado de trabalho. Pessoas que já tenho assim, um olho treinado, encontro, sei na hora que são autistas, obviamente eu não falo nada, mas eu sinto que elas também ou não sabem de fato, ou não se assumem. E quando eles não querem se assumir é por causa desse medo, desse preconceito, medo de não ser levado a sério no trabalho. Inclusive, uma das grandes motivações da carteira Romeu Mion, que a gente conseguiu aprovar, uma das motivações da lei é essa, para que o autista não precise ter no seu RG o CID de autismo, para os autistas leves, funcionais que não querem ter que assumir isso publicamente, eles podem ter o RG sem nada e ter a carteira, que identifica eles como autistas para as horas que eles quiserem, usufruir dos direitos que eles têm. Então, essa é uma dos benefícios da carteira Romeu Mion também. Tenho certeza que vai ajudar muitos autistas leves, funcionais e que tem uma vida funcional. Isso daí graças ao senhor. E eu tenho muita esperança nessa carteira. Eu mesmo quero ter essa carteira. Que bom. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua luta. Meus parabéns. Eu sou muito grato. Uma coisa que vai me ajudar muito e vai ajudar outros autistas muito no Brasil inteiro. Obrigado, querido. Obrigado por falar. De verdade, eu fico muito emocionado e feliz de ouvir. Muito obrigado. Muito mesmo. Me dá a sensação de que vale a pena essa batalha, assim, né? Vale sempre. Vamos para a segunda pergunta. Vamos lá.